Olá pessoal, comandante Elano Matos aqui, nosso Conexão Geo número 319, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. É sempre uma grande honra poder contar com a audiência de vocês. E mais uma vez, se por acaso vocês ainda não seguem formalmente o canal lá no YouTube, sigam o canal, deixem lá, ativem lá o sininho para vocês serem avisados sempre que eu postar algum novo vídeo, ou Minuto Conexão Geo, ou novo podcast lá. E se gostarem, logicamente, deixem o seu like ao final e compartilhem com seus amigos. Pois bem, tema principal que escolhi para hoje, acredito que essa semana, sem dúvida, acabou se tornando a grande notícia. A minha ideia era hoje falar com vocês sobre as expectativas em relação ao governo Trump, que toma posse na próxima segunda-feira, mas acabou ficando no segundo lugar aqui na pauta, né? Eu tenho que colocar, obviamente, em primeiro lugar, a questão do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Então esse é o título principal do nosso podcast de hoje. Vamos lá. Bom, na quarta-feira, acredito que a maioria de vocês acompanhou, veio aquele anúncio formal, o presidente Biden dos Estados Unidos fez um anúncio formal, o ministro lá do Catar também, as negociações entre Israel e Hamas estão ocorrendo no Catar, e ficou, obviamente, toda aquela expectativa positiva, etc. Um cessar-fogo em 3 etapas. O cessar-fogo efetivamente iniciará nesse domingo, dia 19, véspera da assunção do presidente eleito Donald Trump lá nos Estados Unidos. E nessa primeira fase, então, seriam entregues 33 reféns israelenses pelo Hamas para Israel. Israel também iniciaria a retirada de tropas de algumas posições dentro da faixa de Gaza, permitiria a entrada de mais ajuda humanitária e também entregaria alguns prisioneiros do Hamas que estão lá nas prisões israelenses. Essa primeira fase duraria cerca de 6 semanas e aí seria discutido como seriam exatamente detalhado as 2 próximas fases, tendo estado final a ideia de devolução total dos reféns. Acredita-se que serão em torno de entre 60 e 70 reféns que estão com vida de posse ainda do Hamas, e cerca aí de 1.000, veio esse número aí de 1.000 prisioneiros do Hamas que estão nas prisões israelenses, com a saída total das tropas israelenses de Gaza. Bom, vamos lá. Problema. Ontem, quinta-feira, era para o gabinete israelense aprovar, não aprovou. Né? Houve uma discussão, o Netanyahu disse que o Hamas não cumpriu algumas coisas e não aprovou. Ficou para ser discutido hoje, daqui a pouco, será discutido pelo gabinete de Israel. Não sabemos se aprovará hoje ainda. Há uma expectativa muito grande porque o início do cessar-fogo é no domingo. Eu acho que vão acabar aprovando em função da posse do Trump na segunda-feira. Até porque o Trump também postou nas suas redes sociais a importância do negociador dele para que o resultado do cessar-fogo. Eu acho que o Netanyahu vai conseguir convencer lá os mais radicais do gabinete dele para que seja aprovado, nem que depois seja cancelado. Mas pelo menos para o início, digamos assim, para o dia 19, para esse domingo, acredito que o cessar-fogo seja estabelecido. Vamos ver até quando, efetivamente. Infelizmente, há uma grande possibilidade de que nos próximos dias, uma probabilidade grande de que o Israel mesmo não cumpra esse acordo e vai alegar alguma coisa, porque, como eu tenho dito para vocês, o atual governo israelense é o governo considerado o governo mais radical da história de Israel desde 1948. Nenhum outro governo israelense foi tão radical, tão nacionalista. Eles não aceitam de maneira nenhuma a criação de um Estado palestino. Eles pensam numa grande Israel, envolvendo Cisjordânia, envolvendo faixa de Gaza. E eu já falei com vocês aqui várias vezes, não tem por que deixar de repetir para vocês, não acredito numa solução no médio e longo prazo para a sobrevivência do próprio Estado israelense, que não seja com a criação de um Estado palestino viável. O Estado palestino viável, ele não precisa ter forças armadas, ele pode ser um Estado apenas com forças de segurança. Mais de 100 países já reconhecem o Estado, a Palestina, inclusive o Brasil reconhece a Palestina. Temos embaixada lá em Ramallah, temos embaixador lá em Ramallah.
na Cisjordânia. Será que mais de 100 países reconhecem? Todos esses países estão errados, não é? A própria ONU já falou sobre isso, da criação do Estado palestino. E a Arábia Saudita, e aí tem um ponto importante, a Arábia Saudita já disse várias vezes que não vai nem pensar, nem começar nada novamente de reconhecimento diplomático com Israel se a questão palestina não for resolvida. E agora? Temos aí um gabinete de Israel muito radical, que não admite a criação do Estado palestino, e temos do outro lado a grande Arábia Saudita, o país árabe mais rico de todos os países árabes, dizendo que só estabelece relações diplomáticas com Israel se a questão palestina for resolvida. Não sei como Trump vai se posicionar nesta questão. Como que ele vai conseguir convencer Netanyahu, principalmente os radicais do governo Netanyahu. Eu diria para vocês até que o Trump até conseguiria alguma coisa, pelo menos alguma promessa, talvez seja esse o caminho, ele conseguir alguma maneira, e talvez a parte intermediária disso seria que Israel aceitasse que Gaza fosse governada pela autoridade palestina, que é quem cuida da Cisjordânia, com uma tropa, uma missão de paz da ONU na faixa de Gaza, mas sem militares de Israel dentro da faixa de Gaza. Essa que eu acho que vai ser a costura que Trump e seus negociadores vão fazer com Israel para aceitar que dentro da faixa de Gaza não tenham tropas israelenses, mas sim tropas da ONU, uma missão robusta da ONU, dentro de Gaza, para garantir, digamos assim, que o Hamas não volte com toda a força, porque eu já tinha falado desde o início, toda aquela violência que Israel estava atacando a faixa de Gaza, toda aquela destruição que nós vimos, não tem como a gente tampar os olhos para a realidade. É só olhar as várias filmagens, fotografias de vários prédios destruídos, etc. A autoridade palestina fala que mais de 45 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Logicamente, nós não temos como afirmar esse número, mas, sem sombra de dúvida, é um número muito elevado. Se não forem 45 mil, certamente é um número bem superior a 20, 25, 30 mil. Muito mais do que israelenses morreram nesses anos todos de conflito. Então, toda essa destruição da faixa de Gaza, mais esse número de mortos, vocês não acham que isso não vai criar aí novas sementes de grupos terroristas querendo exterminar o povo judeu, especialmente os israelenses? Esse é que é o meu ponto. Se nós pensarmos na sobrevivência do Estado de Israel a médio e longo prazo, com 6, 7 milhões de palestinos vivendo ali, Cisjordânia, faixa de Gaza, como Israel vai conseguir efetivamente sobreviver, a não ser que nós tenhamos novos eventos como o 7 de outubro de 2023, e aí novos ataques de Israel para dizimar Gaza, etc, etc, de tempos em tempos. A situação agora é relativamente estável ali na região, nós temos ali a Hezbollah ali sob controle, temos a Síria agora muito melhor do que era antes com Assad, que era totalmente a favor do Irã. Então temos uma Síria aí que ainda não está estabilizada, é importante a gente lembrar isso, a Síria ainda precisa, o novo governo sírio precisa estabilizar o país efetivamente, mas não me parece nesse momento ser uma ameaça, por exemplo, a Israel. Temos aí um novo governo no Líbano, um novo presidente, novo primeiro-ministro, também chance do Líbano se arrumar e aparentemente, pelo menos no curto prazo, não ser mais uma ameaça de Israel. Então seria uma oportunidade de tentarmos de alguma forma consertar essa questão da Palestina para que Israel possa seguir sendo um Estado viável, um Estado como o povo judeu, como os israelenses merecem ser, com paz e com tranquilidade, que no final das contas é tudo que qualquer ser humano quer, viver em paz, né, nesse mundo aí bastante complicado. Bom, vamos aguardar, então, daqui a pouco vamos ter a resposta aí do gabinete israelense, mas tomara que o cessar-fogo realmente comece neste domingo, como está previsto. Vamos, então, para o segundo tópico. O segundo tópico, então, como eu falei, as expectativas do governo Trump 2.0. Vou falar de maneira bastante sintética para vocês, isso aqui daria um podcast completo somente com esse tema. Primeira questão da imigração. É um tema que o Trump bateu muito na sua campanha, especialmente a que vem do México, América Central, México. O Trump vai bater muito. Não sei como ele vai conseguir reunir todos os ilegais que estão vivendo nos Estados Unidos. São milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Aqueles de vocês que têm amigos nos Estados Unidos, já foram aos Estados Unidos, sabem que existem milhões
de ilegais nos Estados Unidos trabalhando, e a economia americana precisa desses imigrantes. Então não sei como que o Trump vai resolver essa questão, não sei se ele vai conseguir efetivamente terminar o tal do muro, reforçar talvez ali a guarda, o policiamento na fronteira com o México. Vamos seguir acompanhando. Esse é um tema central da campanha do Trump. Alguma coisa será feita nesse sentido. Em relação à China, a questão das tarifas me parece aí não tem jeito. Ele vai efetivamente mexer, especialmente com as tarifas de produtos eletrônicos, etc., para tentar motivar a indústria local. Mas nós não podemos esquecer que o Trump não pode tarifar todo o planeta, todos os países, porque ele também falou de tarifar outros países, inclusive Canadá, México, países da Europa, os países dos BRICS. Os Estados Unidos não tem, porque se ele fizer isso, a inflação explode. Então, na prática, o Trump não vai fazer isso, acho inviável ele fazer isso, seria um tiro no pé em relação à inflação. A indústria americana não tem como responder, substituir todos esses produtos, porque obviamente impondo tarifas a esses produtos de vários países, os preços vão subir e a indústria americana não vai conseguir competir a tempo, então os preços vão subir e a inflação vai subir. Em relação à Rússia e Ucrânia, que ele tinha dito, o Trump tinha dito que resolveria em 24 horas, já passou para 100 dias, de acordo com o seu negociador no assunto. Eu já tinha falado isso várias vezes para vocês, muito difícil a questão da Rússia e Ucrânia. A Rússia ocupa 20% do território ucraniano, muito difícil da Ucrânia aceitar, tem que ter algum guarda-chuva de segurança para a Ucrânia. Então, essa questão aí, uma questão não é fácil. O Trump deve se encontrar com o presidente Putin da Rússia em breve, inclusive já é especulado que pode ser na Suíça. A Sérvia também já se ofereceu para sediar esse encontro de Trump com Putin, que sem sombra de dúvida é um encontro importantíssimo. O Trump provavelmente vai tentar convencer o Putin da questão do guarda-chuva de segurança. Acho que esse é o ponto. Acho que a Ucrânia já aceitou a questão dos 20% aí do território perdido para a Rússia, mas não abre mão de ter um guarda-chuva de segurança, ou seja, uma presença de uma força de paz, alguma coisa nesse sentido, dentro do território ucraniano, para se prevenir contra um possível novo ataque russo. E isso a Rússia não quer. Então, eu acho que é isso que o Trump vai falar com o Putin. Em relação à OTAN, o Trump vai bater na questão do mínimo de gastos com defesa, né, o que está estabelecido, o que está acordado entre os 32 países membros da OTAN, de 2% do produto interno bruto, mas o Trump vai brigar agora, pelo que nós estamos vendo, para no mínimo 3%, já falaram até de 5% do PIB. 5% também eu já acho fora de propósito, não vai ser difícil de alcançar 5%, mas 3% eu acho que é o que vai ser acordado na próxima reunião que acontecerá, a reunião de cúpula da OTAN, que acontecerá em junho deste ano. Em relação ao Oriente Médio, já falei no item anterior, muito complicada a situação do Trump, como ele vai resolver essa questão, especialmente da Palestina, a Arábia Saudita cobrando isso, e a gente não pode esquecer a questão do programa nuclear do Irã. O programa nuclear do Irã acho que será o grande foco ali do Trump, do governo dos Estados Unidos, tentar como fazer para neutralizar a possibilidade do Irã ter arma nuclear. Em relação à Venezuela, Trump, na minha avaliação, vai cortar totalmente as compras de petróleo novamente. Ele fez isso no primeiro governo dele, acho que ele vai voltar a fazer, vai aumentar ainda mais sanções econômicas, vai tentar estrangular ao máximo a liderança venezuelana, militares das Forças Armadas venezuelanas, que tem negócio nos Estados Unidos, tem conta nos Estados Unidos, propriedades nos Estados Unidos, lá na Flórida, etc. Eu acho que o Trump vai atacar muito isso. São 600 mil refugiados venezuelanos morando nos Estados Unidos, total de 8 milhões de refugiados venezuelanos, quase um quarto, praticamente um quarto da população da Venezuela fugiu da Venezuela nesses anos todos aí de incompetência de governo Chávez, governo Maduro. Principalmente a preocupação com o narcotráfico, envolvimento de setores do governo do Maduro com o narcotráfico internacional. Groenlândia, tema que falei na semana passada, acho que o Trump vai incentivar a questão da independência da Groenlândia da Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca não vai segurar a Groenlândia deve se tornar independente. Agora, é um país que sozinho não consegue sobreviver. A Dinamarca injeta lá centenas de milhões de dólares anualmente para a Groenlândia poder sobreviver. São cerca de 55 mil habitantes apenas, com uma economia muito fraca. Então vamos ver exatamente como é que o Trump resolve essa questão. Comprar, ele não vai comprar. Não vejo a Groenlândia se tornando um território dos Estados Unidos a princípio, mas vamos seguir acompanhando. Em relação ao Canal do Panamá, não descarto uma ação militar para tomar o Canal do Panamá. Não descarto.
acho que os Estados Unidos vai tentar negociar, talvez até eles pressionem o governo panamenho nesse sentido, tipo assim, o governo panamenho ou devolve o canal para os Estados Unidos ou efetivamente eles fazem uma ação militar para tomar o canal. Acho que vai ser a primeira opção. E em relação à Coreia do Norte, então, o último tópico aqui, são muitos tópicos, eu tive que sintetizar para vocês. Coreia do Norte também é um outro problema. Nós acompanhamos aí essa semana mais um lançamento de míssil do Kim Jong-un. Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, querendo chamar a atenção, como sempre. É o segundo lançamento de míssil que ele faz este ano para, digamos assim, sinalizar, para sair na imprensa, etc. O que o Kim Jong-un quer? Ele quer um outro encontro com o Trump, como teve no primeiro governo do Trump, e tentar negociar aí uma flexibilização em relação às sanções econômicas contra a Coreia do Norte. A diferença é que agora o Kim Jong-un tem um forte e claro amigo do seu lado, um novo parceiro, aliado, que é a Rússia. Essa é a grande novidade desse momento em relação à Coreia do Norte. A Coreia do Norte agora tem a Rússia a seu lado. Vamos para os estamos de olho, conflito Rússia e Ucrânia, tivemos aí muitas trocas de mísseis para cá, mísseis para lá, drones para cá, drones para lá. A Ucrânia disse que realizou essa semana o maior ataque desde que a guerra começou, dentro do território da Rússia, atacando várias posições, várias cidades, instalações de produção de combustível, etc. A OTAN muito preocupada ali, especialmente os países do Báltico, muito preocupados com a segurança das infraestruturas submarinas no Mar Báltico. A gente viu a questão dos cabos submarinos rompidos, teve aquela questão do gasoduto lá atrás, do Nord Stream que explodiu, que a gente não sabe até hoje quem foi exatamente. Ou seja, aumentar a presença de navios de guerra da OTAN no Mar Báltico. A gente não pode também esquecer que Suécia e Finlândia agora fazem parte da OTAN. Aliás, uma grande derrota no nível estratégico do Putin com esse conflito, né? A entrada da Suécia e da Finlândia para a OTAN, e foi anunciado aí essa semana medidas novas da OTAN para aumentar a presença de navios de guerra no Mar Báltico para evitar esses problemas todos aí de rompimento de cabo submarino, etc, etc. Então é interessante, a ideia é ter 10 navios de guerra extras na proteção ali, patrulhando, bastante interessante. Novas sanções foram impostas dos Estados Unidos contra a Rússia nessa última semana, entraram em vigor, que inclusive levou a portos na Índia e na China a proibir a chegada de navios tanque vindo da Rússia. Então, a Rússia vai ter que dar um jeito de chegar o petróleo que ela vende mais barato para a China e para a Índia, porque o aperto, digamos assim, das sanções contra as empresas que estão transportando e contra os portos que estão recebendo esse petróleo russo mais barato. Outra notícia também interessante que tem a ver com a guerra, a questão, vocês viram, né, a questão dos 2 soldados norte-coreanos que foram feitos prisioneiros pela Ucrânia, e saiu aí uma nota do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul dizendo que na estimativa do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, 300 soldados norte-coreanos já morreram no conflito lá na região de Kursk, aquela região da Rússia que a Ucrânia ocupa parcialmente, e quase 3 mil feridos até o momento nesse conflito da Ucrânia. E hoje, sexta-feira, o Putin recebe lá em Moscou, muito importante essa notícia, o Massoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã. Então, essa aliança, essa amizade toda de Irã com a Rússia também impacta na análise lá de Oriente Médio que eu falei. Ou seja, obviamente o Irã quer recuperar a sua capacidade de defesa antiaérea, que Israel deu uma degradada ali no final de outubro, naquele ataque que Israel fez contra o Irã. O Massoud Pezeshkian está preocupado com isso, quer recuperar sua capacidade militar, e alguns analistas aí, a gente não tem como comprovar se é verdade ou não, já postaram de que o Irã está já em entendimentos com a Rússia para a Rússia ajudar o programa nuclear do Irã. E aí a gente acaba pensando na questão da arma nuclear, uma coisa muito séria. Coreia do Sul também estamos de olho, o presidente finalmente foi preso, né, depois, a segunda tentativa da polícia lá da Coreia do Sul de prender o presidente por ordem do Ministério Público sul-coreano. É o primeiro presidente em exercício a ser preso na história da Coreia do Sul. A Corte Constitucional iniciou o julgamento do impeachment dele nesta terça-feira, dia 14, não tem ainda uma data para terminar, mas na minha avaliação, em breve teremos eleições gerais, porque assim que a Corte Constitucional decidir confirmar o impeachment, eu acho que ela vai confirmar,
tem 60 dias para ter eleições gerais na Coreia do Sul. Enquanto isso, ali, Coreia do Sul bastante complicada nessa parte política, o vizinho lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, se distraindo, lançando mísseis aí no mar do leste do Japão, no mar ali da Coreia, ou seja, a Coreia do Sul instável, não é bom para o mundo, na minha avaliação, muito menos para os Estados Unidos, nesse projeto aí de contenção da China. Haiti também me preocupa, a situação lá das gangues segue muito séria no Haiti, muita violência, e não estou vendo aí nenhuma sinalização do futuro governo Trump de que os Estados Unidos vão se envolver diretamente com a questão do Haiti. Então, algo também para nós estarmos de olho. Com relação à Venezuela, como já comentei, tivemos... vocês acompanharam, na sexta-feira da semana passada, tivemos a posse do Nicolás Maduro. Apenas o presidente da Nicarágua e de Cuba foram à posse dele, nenhum outro líder global compareceu, ou seja, de maneira geral, bastante desprestigiado. Nem Rússia e nem China mandaram grandes autoridades para a posse do Maduro no seu terceiro mandato. O Brasil mandou a sua embaixadora na Venezuela, eu já conversei isso com vocês. O Brasil acabou entrando numa cilada, digamos assim, numa armadilha, pelo posicionamento que o Brasil teve logo após as eleições no dia 28 de julho do ano passado. O que aconteceu? Rapidinho lembrando vocês. O assessor de assuntos internacionais da presidência da República, o embaixador Celso Amorim, estava lá na Venezuela como um garantidor, digamos assim, da legitimidade das eleições venezuelanas, e infelizmente o embaixador Celso Amorim passou vergonha, né? Porque obviamente as eleições foram fraudadas, eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. O embaixador Celso Amorim voltou bastante frustrado em relação a isso, uma situação difícil, porque o Brasil deve ter, a gente não tem como comprovar, mas deve ter garantido aos Estados Unidos, França, os países europeus, de que as eleições na Venezuela seriam corretas, e aí o Brasil fez um pronunciamento que é nesse pronunciamento que o Brasil se enrolou, que foi o pronunciamento dizendo que não reconheceria o novo governo do Nicolás Maduro se não apresentasse as atas. As atas não foram apresentadas. Então, o Brasil, teoricamente, deveria ter rompido relações, não aceitado o governo para ser coerente com o que falou lá em agosto. O Brasil não deveria ter reconhecido esse terceiro governo do Nicolás Maduro. Isso não aconteceu e mandou a embaixadora nossa lá no país na posse do Maduro. Então, o Brasil numa situação difícil. A maior parte dos países da América do Sul não reconhece o governo do Maduro, os Estados Unidos não reconhecem, a União Europeia, etc. Então, estou de olho na situação, acredito que os Estados Unidos, com Trump, vai sim impor muitas sanções contra o governo do Nicolás Maduro. E fechando com a boa notícia, como sempre, pegando aqui números de 2024, o Brasil voltou a ocupar a 8ª posição em termos globais de fabricação de veículos. A indústria de fabricação de veículos é importante, o Brasil voltou a ultrapassar a Espanha, o Brasil tinha caído para a 9ª posição, voltou para a 8ª, o maior produtor de veículos do mundo é a China, em segundo Estados Unidos, Japão, Índia, México, Coreia do Sul, Alemanha e Brasil. É uma posição importante sim, indústria, a gente não pode viver somente de agricultura, de petróleo, de venda desses produtos, nós temos que ter também a nossa indústria, que infelizmente tem caído aí muito ao longo dos anos, então achei que essa notícia de nós termos subido a produção, subido posição global em termos de fabricação de veículos, uma boa notícia para trazer para vocês. E só fechando em relação à balança comercial, embora o valor, o resultado final da balança comercial tenha sido o segundo maior superávit brasileiro, né? Ficou com 74,5 bilhões de dólares, é um superávit excelente, é um valor excelente, mostrando ainda a força da economia brasileira. Nós caímos em exportação 0,8% e as importações cresceram 9%. Por isso que acabou dando digamos assim, esse superávit menor do que aconteceu em 2023. Mas eu chamo a atenção, algo que me chamou a atenção foi o aumento das exportações para os Estados Unidos em relação a 2023 e a diminuição da China. Eu acho isso positivo. Nós tínhamos ficado aí com 31% de tudo que o Brasil exportou em 2023 foi para a China. Agora, em 2024, esse valor diminuiu para aproximadamente 28%, ou seja, essa queda, né, equilibrar um pouco mais a balança comercial brasileira, diminuindo esse peso todo da China, eu acho sim positivo para nós. Com isso fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês e um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.